Bom dia, Andrés. Andressa. Como você tem integrado a inteligência artificial em suas aulas e atividades pedagógicas? A grande vantagem de usar a inteligência artificial, principalmente aquela que a Secretaria de Educação nos dispõe, que é a gente coloca lá como professor assistente, né, ou PEI, como queira, é porque a própria inteligência ela traz para mim o desenvolvimento dos alunos através, por exemplo, lá no ensino fundamental, através do Matific. Ele vai selecionando ali ele vai dispor para mim o, vamos dizer assim, o conhecimento daquele aluno. A própria inteligência artificial ela pode fazer um plano de aula individualizado através desses dados coletados lá no sistema estruturado e aí fazer um plano de aula e elaborar as questões dentro do conteúdo proposto, questões mais individualizadas. Essa é a grande vantagem de usar, por exemplo, o professor assistente que está disposto lá na plataforma plural ou no sistema estruturado, como queira. Então, você acha que dessa maneira a inteligência artificial está contribuindo, no caso de personalizar? Ela está personalizando e essa disposição de gráfico, vamos dizer, tabular essas informações é muito mais rápido e automático lá. Então, assim, nesse quesito, ela ajuda muito, porque economiza tempo e trabalho. E no desempenho dos alunos, você percebe alguma diferença? Eles utilizam? Vale ressaltar que hoje, no ensino da matemática, nós temos aí, principalmente o Matific, para aqueles que usam, né? Que é a gamificação dos conteúdos. Muitos, no momento que estão lá realizando as atividades do Matific, eles acabam usando a inteligência artificial. Mas assim, eu não vejo como corriqueiro esse uso. Eles não é uma coisa corriqueira assim o uso, até porque demanda mais tempo e muitas vezes por falta de conhecimento. Mas poderia ser bem mais usado, tendo em vista que a simplificação da IA para determinados conteúdos ajuda muito, às vezes, o entendimento do aluno. Poderia se usar mais, mas devido à demanda do tempo e a falta de, vamos dizer, de interesse, muitas vezes, eles acabam não tendo muito conhecimento de como usar a IA e isso acaba atrapalhando muito. Você utiliza nos seus planos de aula? Com certeza sim. Eu trabalho muito com IA, eu sou um entusiasta da tecnologia, de tudo quanto é tecnologia, vale ressaltar. E sou um entusiasta que acaba economizando muito tempo, tempo esse que nós não temos hoje disponível, né? O uso da IA acaba por facilitando isso. Lembrando que é claro que não dá para confiar 100%, ainda é uma tecnologia que está vamos dizer assim, em desenvolvimento. Então vai ter você vai ter que dar uma conferida muitas vezes em alguns parâmetros que pode ser que eles não sejam verdadeiros, que acabam colocando para a gente e se você simplificar demais isso, você acaba transmitindo conhecimento errôneo para os alunos. Então, é excelente usar, mas sempre o certo é dar uma conferida e a verificação ali do conteúdo exposto. Vamos dizer assim, usar com ressalvas. Dentro da Plural tem um mecanismo para fazer o planejamento com a inteligência artificial. O senhor já usou? Sim, uso sim. Que é o professor assistente, né, o PEI. Sim. Uso sim. É a vantagem do PEI, principalmente para aqueles alunos, vamos dizer assim, para aqueles alunos, vamos dizer, laudados, aqueles alunos que têm vamos dizer, alguma restrição ali, é bom que já traz todo o conhecimento do histórico escolar desse aluno. E com isso me desenvolve alguns conteúdos e algumas tarefas mais voltado para aquele aluno específico através desse conhecimento que foi ali tabulado ao longo das suas atividades que ele desenvolveu ali na Plural. Então, o PEI, principalmente
professor assistente, principalmente para aqueles alunos que têm uma certa defasagem de aprendizagem, ou mesmo alguns desafios ali, nos ajuda muito a fazer um plano mais individualizado para ele. E aqueles alunos que precisam de uma certa recomposição, também o PEI vai estar me trazendo esse nível de conhecimento e essa defasagem que esse aluno ele tem. Qual o maior desafio que você enfrenta na utilizar a inteligência artificial? Digamos assim, o desafio não propriamente comigo, mas assim, nós temos um grande desafio para usar esse sistema em sala de aula devido o aluno dispersar. De repente ele acaba dispersando e rapidão, quando você dá um tempo para ele acaba saindo da plataforma. É uma coisa que não é tão, talvez por falta de conhecimento, por alguns desafios que eles se encontram, não é tão interessante para eles. Então o uso da inteligência artificial não é uma coisa que eu tenho problema com ela, mas a gente vê que a sua aplicação ali em sala de aula, ela é difícil nesse quesito de o aluno se dispersar e acabar saindo ali da atividade proposta. Então isso é trabalhoso, você sempre tem que estar movimentando na sala, tem que estar observando se os alunos estão fazendo ou não. E outra coisa, incentivar ele, ali principalmente na gamificação, a desenvolver as continhas. A gente tem um hábito, a gente percebe que os alunos muitas vezes, em vez deles fazer a resolução do problema, eles acabam ali chutando as alternativas até passar, vamos dizer assim, avançar no conteúdo. E o objetivo não é esse, o objetivo nada mais é aquela gamificação, é um meio de você fixar aquele conteúdo que foi ministrado em sala de aula. E eu trabalho com a disciplina de aprofundamento matemático, que é mais um material voltado ali para o SAEB. Então a gente trabalha muito com revisão. Como você tem integrado a inteligência artificial em suas aulas e atividades pedagógicas? Nas minhas aulas, dentro da sala de aula com os meus alunos, eu não faço a utilização da inteligência artificial em si. Mas quando eu preciso pegar uma atividade, trabalhar algo diferente, né, eu acabo utilizando o ChatGPT ou o próprio DeepSeek. De que maneira a inteligência artificial tem contribuído para personalizar o aprendizado dos seus alunos? Também essa pergunta aqui, como eu já venho falar, eu não trabalho a inteligência artificial em sala de aula. Eu trabalho com as tecnologias, né, com muitas das vezes o próprio Kahoot, né, que traz ali um certo engajamento dos alunos, uma gamificação, a interação deles, que traz um feedback ali também para nós. Então eu trabalho muito essa questão ali do Kahoot, mas a inteligência artificial em si, o chat, o DeepSeek e entre outros, eu não faço a utilização em sala. Como você lida com questões éticas relacionadas ao uso da inteligência artificial em sala de aula? Não utilizo, né, em sala de aula. Os principais desafios como professora, vou dizer assim, na hora de montar o meu material, na questão de saber a forma que você vai interagir com a inteligência artificial, porque dependendo da forma... do fundamental e ensino médio, trabalho matemática e como você tem integrado a inteligência artificial em suas aulas e atividades pedagógicas? Bom, na verdade, nas minhas aulas em si, né, de matemática, eu não utilizo, porque na verdade a gente tem que trabalhar o material estruturado. Então, na verdade, trago assim algumas atividades extras, né, para trabalhar aprofundamento no primeiro ano, né, que eu tenho a disciplina de aprofundamento. Então, trabalho assim algumas atividades, no caso, voltadas para a área de aprofundamento. Então, aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, né, de algo que eles têm defasagem, principalmente as 4 operações. Muitos alunos têm muita dificuldade. De que maneira a inteligência artificial tem contribuído para personalizar o aprendizado dos seus alunos? Bom, depende.
não vejo muitas das vezes como algo bom. Os alunos ainda não têm essa noção, no caso de utilizar a inteligência artificial para o bem-estar deles, no caso, para ajudá-los, para auxiliá-los, né? Na verdade, simplesmente, muitas das vezes eles pegam as respostas e às vezes nem leem, né? Não tem essa compreensão ainda, né? De que a inteligência artificial possa auxiliá-los, né? Contribuir para auxiliar eles, no caso, nos estudos. E se percebe alguma diferença no desempenho, sim, porque muitos alunos você vê que ele tem dificuldade, simplesmente ele vai lá e te entrega a atividade pronta. Aí você fica imaginando, poxa, de onde saiu tudo aquilo, né? E às vezes você vai instigá-los, você percebe que na verdade ele simplesmente copiou. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao utilizar a inteligência artificial na educação? Bom, um dos desafios que eu vejo, né, é com relação a isso, porque os alunos ainda não têm esse amadurecimento, no caso, para utilizar, né? Porque se eles tivessem, nós seriam trabalhos maravilhosos, né, que eles poderiam estar realizando, contribuindo para a sua educação. Mas, infelizmente, eles ainda não têm essa noção. Você acredita que o uso da inteligência artificial possa transformar a forma como os alunos desenvolvem habilidades como o pensamento crítico? Digamos que sim, ainda tem alunos que ele acaba partindo daquilo do conhecimento dele, mas isso é raro mesmo de se ver. Então, na minha opinião aqui, eu não acredito tanto, né, que ela possa transformar a forma desses alunos. Seria mais aqui uma questão para mais o não utilizar do que utilizar, né? Então, na verdade, eles ainda estão muito... não estão querendo, às vezes, pensar, colocar as suas ideias e partir daquilo ali, no caso, né, buscar aprofundar, às vezes, o seu conhecimento. Como você lida com questões éticas relacionadas ao uso da inteligência artificial em sala de aula, como privacidade de dados e possíveis preconceitos nos algoritmos? Bom, na verdade, o uso da inteligência artificial não tem como a gente dizer não, né? Porque a todo lado que você vai, aonde você vá, ela está inserida. Então, na verdade, nós como professores, eu vejo que a gente tem que buscar tentar relacionar isso de uma maneira que os alunos, pelo menos que seja a minoria, né? Se não seja a maioria, mas que seja pelo menos a minoria, a ter esse conhecimento, a ter essa noção, no caso do uso, até mesmo para a sua formação acadêmica, né? Porque não adianta a gente falar que, no caso, eles não vão utilizar e, às vezes, eles chegam lá, no caso, na faculdade e falar assim, né? Não, nunca me apresentaram, nunca foi me falado, nunca foi, né, discutido isso lá no ensino médio, no ensino básico, né? Então, não tem por onde a gente correr, temos sim que apresentar aos alunos, mas apresentar, vejo eu, de uma forma que eles possam, né, que seja a minoria, ter esse uso, no caso em sala de aula, mas um uso consciente, né? Que é algo que possa contribuir para o seu conhecimento, que possa estar fortalecendo, enriquecendo, auxiliando, não apenas indo lá copiar e colar, como muitas das vezes a gente vê isso. Formado em matemática pelo IFMT, em parceria com a UAB, e estou aqui respondendo esse questionário aqui a pedido da professora Andressa para a composição aí do seu artigo aí, as práticas pedagógicas dos professores que ensinam matemática aí e o uso da inteligência artificial aí. Então ela vem perguntando aqui a respeito de como você tem integrado a inteligência artificial em suas aulas e atividades pedagógicas. Bom, eu tenho integrado sim, de maneira não muito significativa, a inteligência artificial aqui nas minhas aulas de matemática. Como? Utilizando aí inteligência artificial para, às vezes, preparação de alguma aula, para
demonstração, por exemplo, do GeoGebra, né? Para criar aí, por exemplo, alguma atividade, alguma avaliação. Então eu tenho utilizado, não muito frequente, mas sim eu utilizo algumas ferramentas aí e utilizo aí nas minhas aulas de inteligência artificial. Não sempre, né? Mas em alguns momentos a gente utiliza sim. De que maneira a inteligência artificial, ela também pergunta, tem contribuído para personalizar o aprendizado de seus alunos? Você percebe diferença no desempenho ou no engajamento deles? Bom, eu tenho percebido até mesmo que uma dificuldade devido ao uso da inteligência artificial hoje em sala de aula. Por quê? No meu tempo, quando aluno, esse recurso não era disponível para nós. Então, os alunos eles eram obrigados a pensar mais um pouco. Hoje em dia, com a utilização da inteligência artificial, eu acredito que ela tem feito com que os alunos não tenham mais tanto esse pensamento crítico. Porque a inteligência artificial ela já dá as respostas prontas para o aluno, tanto para o professor também, que quando você vai lá fazer um plano de aula, a inteligência artificial já te dá todos os dados ali pronto, né? Acredito que ela facilita sim no entendimento de algumas disciplinas, de algumas questões, mas o uso assim demasiado da inteligência artificial cria aí um aluno que não pensa, que não raciocina. Não acredito que ela faça o aluno ser um sujeito crítico como deveria ser. Ela também pergunta quais são os principais desafios que você enfrenta ao utilizar a inteligência artificial na educação. Como você tem lidado com esses obstáculos? Bom, quando a gente utiliza, eu acredito que o professor nenhum tem obstáculo quando ele utiliza aí a inteligência artificial. O problema da inteligência artificial é quando o professor ele não está utilizando exatamente. Porque, por exemplo, às vezes você passa ali uma atividade e o aluno ali dá um jeitinho ali de tirar uma foto, jogar ali no chat GPT ou procurar um aplicativo aí de resolução matemática e ele consegue a resposta sem pensar. Às vezes é uma coisa até simples que ele pode recorrer às suas aprendizagens anteriores e ele consegue desenvolver, mas a inteligência artificial já vai lá na frente, já dá a resposta pronta. Então acredito que o principal desafio que o professor hoje tem encontrado é esse: aplicar uma avaliação, aplicar uma atividade avaliativa e saber se o aluno realmente sabe aquele conteúdo ou se aquele resultado daquela avaliação vai ser mascarado aí devido ao uso, não por parte do professor, mas digo devido ao mau uso da inteligência artificial por parte dos alunos, porque a inteligência está aí acessível a todos eles, né? Então acredito que um dos principais desafios que os professores hoje em dia têm enfrentado é o mau uso da inteligência artificial aí durante as suas aulas. Você acredita que o uso da inteligência artificial pode transformar a forma como os alunos desenvolvem habilidades como pensamento crítico e resolução de problemas? Por quê? Então, essa resposta eu já acabei respondendo antes, né? Eu acredito que o uso da inteligência artificial pelos alunos não desenvolve nele esse pensamento crítico. Por quê? O aluno ele não pensa por que aquela resposta é daquela maneira, como que a resolução de um determinado problema chegou naquele resultado, por que aquele resultado, porque a inteligência artificial já dá para ele uma resposta ali sem ele saber nem como é a resolução de um determinado problema. Então, eu acredito que a inteligência artificial não tem criado alunos críticos, porque facilita muito a resposta em determinadas situações. Como você lida, também a Andressa pergunta aqui, como você lida com questões éticas relacionadas ao uso de inteligência artificial em sala de aula, como privacidade de dados e possíveis preconceitos nos algoritmos? Então, pessoal, isso principalmente com o uso da inteligência artificial, né? Tem sido bem complicado porque
quando você coloca lá uma determinada busca lá pelas inteligências artificiais, pelos sites de busca, você recebe lá uma resposta pronta, e essa resposta que eles encontraram lá, ela tem um autor, foi alguém que escreveu aquilo ali, e infelizmente hoje, com o uso da inteligência artificial, essas informações elas são mascaradas, né? Muitas vezes a gente usa lá uma determinada resposta, usa um determinado vídeo, usa um determinado texto encontrado pela inteligência artificial, e muitas vezes esse texto não tem a autoria de quem escreveu. Então, às vezes é um assunto bem complicado, né, de lidar com isso aqui, muitas vezes até em sala de aula, porque tem acontecido bastante, né? E muitas vezes nós não sabemos nem como combater essa falta de ética na sala de aula. Então, por isso é complicado o uso da inteligência artificial em sala de aula. É bom para o professor? Sim, é muito bom, né? Tem aí vários programas aí que facilitam a aprendizagem, que também utilizam inteligência artificial, como jogos, né? Como na plataforma Plural mesmo, tem lá o Matific, que são ferramentas que podem ser utilizadas aí pelos professores, que ajudam muito, mas eu acredito que na maioria das vezes a má utilização dessas ferramentas aí pelos alunos tem prejudicado muito a aprendizagem dos alunos aí em sala de aula. Essa é a minha contribuição aí, espero ter contribuído aí com a professora. Obrigado.